Em junho de 2007, uma jovem de 18 anos chamada Kelsey Smith saiu de casa para comprar um presente de aniversário ali para o seu namorado. Ela entrou em uma loja de departamentos e nunca mais foi vista com vida. 4 dias depois, seu corpo foi encontrado em um bosque a 32 quilômetros de distância. Quem cometeu esse crime brutal? Como a polícia conseguiu encontrar o culpado? E qual foi o impacto da morte de Kelsey na legislação sobre a localização de pessoas desaparecidas? Essas são algumas das perguntas que eu vou responder no vídeo que eu preparei para você. Você vai conhecer a história de Kelsey Smith, uma garota que se tornou um símbolo de uma causa nobre. Não perca! Kelsey Ann Smith nasceu no dia 3 de maio de 1989. Seu pai, Greg, é um veterano da Marinha e também trabalhou na polícia por mais de 20 anos. Já a sua mãe, a Missy, trabalhava ali no sistema de saúde local. A Kelsey tinha 4 irmãos, 2 irmãs mais velhas, uma irmã mais nova e um irmão mais novo. A Kelsey era conhecida pela sua alegria, a garota era muito extrovertida, cheia de vida. Ela gostava muito de guardar segredo até o momento certo e sempre gostava de fazer uma grande surpresa. Por exemplo, a Kelsey adorava teatro, né? E ela tinha uma ótima voz também. Se a Kelsey tinha que fazer uma apresentação ali no teatro, ela muitas vezes nem contava para sua família, e eles só iam descobrir quando ela já estava lá no palco atuando. A Kelsey frequentou a Shawnee Mission West High School e fez parte da banda marcial também. Ela tocava clarinete, ela tocava muito bem. Além disso, Kelsey também praticava corrida, ela era uma excelente corredora. A Kelsey era carinhosa, gentil, ela sempre era muito responsável. Para você ter uma ideia, ela comprou seu próprio carro, um Buick Regal, de 1987 por $400. Foi um ótimo negócio para ela. A sua mãe conta que foi acompanhar ela até Nebraska para comprar o carro e nem sabia se ela iria gostar, mas a Kelsey, assim que viu aquele carro, se apaixonou. Ela já quis comprar o carro de imediato e voltou para casa dirigindo o carro, para vocês verem como a garota era determinada. A Kelsey não tinha certeza sobre o que ela queria fazer quando se formasse, se seria medicina ali humana ou então veterinária, ela estava aí nessa dúvida ainda. Mas a sua família já acha que ela estava mais inclinada para o lado da veterinária. A Kelsey já tinha inclusive trabalhado com um veterinário local ali chamado Dr. Teeter. E durante todo o ensino médio ela ajudava esse doutor ali a cuidar dos animais. Ela também trabalhava em um cinema ali da região onde ela morava e ela adorava seu trabalho. E ela gostava principalmente de poder trabalhar ali porque o seu namorado John também trabalhava naquele local. E foi lá que eles começaram a namorar em 2007. O John e a Kelsey eram inseparáveis, eles viviam juntos para cima e para baixo. Para você ver como os dois eram tão ligados, a Kelsey teve uma proposta para ser promovida no cinema e ela disse que não, só para não ficar longe do John, seu namorado. Já fazia ali 6 meses que ela e John estavam namorando e os dois iriam sair à noite para comemorar. Aquela noite era especial porque o John tinha comprado um anel de compromisso para entregar para Kelsey como sinal do relacionamento dos dois ali para avançar um nível no relacionamento. E como eles estavam fazendo 6 meses de namoro, a Kelsey também pensou em dar um presente ali pro John, sem saber que ia ganhar um anel. Então a garota resolve ir na loja Target, que é uma loja de conveniências, como se fosse uma Americanas aqui que a gente tem, uma loja grande, dessas que vende de tudo. Então ela resolve ir a essa loja para escolher ali algum presente para o John. Ela dirigiu então até a Target mais próxima, que ficava a uns 8 minutos somente da casa deles. Era quase 7 horas da noite. Ainda estava claro lá fora, e ela tinha que encontrar o John às 7h30, então ela tinha meia hora ali ainda para comprar o presente e ir embora. Meia hora era pouco tempo, então ela estava muito apressada. Ela tinha que entrar e sair rapidamente da loja. Dentro da loja, então, ela decidiu comprar um álbum de fotos para o John. Ela também usou o seu telefone para ligar para sua mãe, a Missy, né? E enquanto ela estava dentro da loja, ela ligou para a mãe e falou para ela que estava tudo bem, que já estava indo embora. Enquanto a Kelsey estava falando com a sua mãe, ela estava dirigindo de volta, estava voltando de uma festa de casamento que havia ido. Ao desligar o telefone, então, a ligação, a mãe de Kelsey diz para ela que a amava. Essa foi a última vez que Missy falou com Kelsey. Então a Kelsey saiu da Target logo depois das 19 horas, mas a Kelsey não chegou em casa às 7h30. A Kelsey não estava em local algum, ela estava atrasada para o encontro com John. Sua irmã, a Lindsay, ligou para a mãe e perguntou onde estava a Kelsey, se ela sabia da Kelsey. A Missy disse que sim, que ela estava na Target, que ela havia acabado de falar com ela. Que ela estava lá para comprar um presente para John, mas que provavelmente havia se atrasado e daqui a pouquinho já estaria em casa. As horas foram se passando e Kelsey não chegou em casa. Todos ficaram preocupados, pois a menina não costumava se atrasar. Então a irmã dela, Lindsay, fala para o pai, Greg, que era policial, para ver se ele podia ajudar ali e começar a investigar o sumiço da irmã.
Por volta então das 8 da noite, o John e a Lindsay foram à Target procurar o carro de Kelsey, mas ele não estava lá. Agora alguns de vocês podem estar se perguntando por que a família dela já estava fazendo ligações tão cedo. Afinal, fazia apenas 30 minutos que a garota havia sumido. É que a Kelsey nunca se atrasava, ela não tinha o costume de se atrasar, então aquilo soava muito estranho para a família. Além do que, ela tinha um encontro com seu namorado John, e ela jamais se atrasaria. Além disso, Greg, o pai da Kelsey, tinha uma regra muito clara sobre atrasos. Ele não tolerava que atrasasse em casa. E caso alguém fosse atrasar, teria que avisá-lo. Pois o rapaz era um policial e ele sabia que caso alguém estivesse atrasado, é que algo ruim poderia estar acontecendo. Alguns podem achar que isso é exagero, inclusive a polícia achou que era exagero deles ali. O Greg tentou entrar em contato com os policiais locais ali e falar que sua filha havia sumido, mas fazia apenas 30 minutos que ela havia sumido, então os policiais não deram muita bola para o que Greg estava falando. Os avós de Kelsey também começaram a dirigir ali para iniciar as buscas para ver se achavam o carro da moça ou alguma notícia de Kelsey. Por volta das 9h30 então, a avó de Kelsey encontra o carro dela estacionado em uma loja ali do lado. Não estava na loja da Target, estava em outra loja, a Macy's. A Macy's fica a cerca de meio quilômetro da Target, 500 metros ali. Por volta das 9h45 então, o Greg liga para a polícia novamente para dizer que tinha encontrado o carro de sua filha. A mãe de Kelsey, Missy, já estava de volta à cidade naquele momento, então eles se encontraram perto do carro dela. O John, que era o namorado, queria entrar no carro, mas Greg disse que ninguém ia mexer no carro até que a polícia examinasse o carro e fizesse o que precisava fazer para processar qualquer evidência. O Greg era da polícia, então ele já imaginava que aquele carro poderia fazer parte da cena de crime. Enquanto aguardava a polícia chegar, a mãe de Kelsey, a Missy, já estava procurando ali nos arredores, olhando em arbustos, enfim, para ver se achava algum pertence de Kelsey, alguma coisa que poderia dar um paradeiro da moça. Ela já estava desesperada e disse à polícia que não conseguia encontrar nada de sua filha. A mãe de Kelsey, a Missy, estava ligando desesperadamente para sua filha, porém o telefone estava mudo, sem respostas. Depois que a polícia chegou no local, então, eles começam a vasculhar o carro de Kelsey, abrem o porta-mala e encontram ali as compras que a Kelsey havia acabado de fazer na loja da Target. Enquanto a polícia vasculhava o carro, ficou claro que havia acontecido algo ali naquele local. O telefone e as chaves de Kelsey não estavam no carro, mas a bolsa dela estava. A moça jamais teria deixado aquela bolsa no carro em uma situação normal, ainda mais ali naquele shopping que era muito movimentado e o estacionamento também. Aquilo poderia atrair a atenção de ladrões. Então algo estranho estava acontecendo ali. A polícia continuou a investigação do carro de Kelsey e começaram a buscar ali no carro por impressões digitais. E eles conseguem achar algumas impressões digitais, inclusive na fivela do cinto de segurança do motorista. A polícia então fala para a família de Kelsey ir para casa, tentar continuar as buscas ali de casa via ligações, que eles iriam processar todas as evidências que acabaram de coletar na delegacia. A polícia ainda acrescentou para a família que era para eles deixarem a polícia trabalhar, não tentarem interferir no caso. Porém, a Missy, a mãe de Kelsey, e o Greg, o pai, jamais iriam para casa ficar tranquilos. Eles foram junto com os policiais para a delegacia para tentar ajudar ali nas buscas. A mãe de Kelsey, a Missy, tinha certeza que a família dela não tinha nenhum envolvimento com aquele caso, com aquele sumiço de sua filha. Inclusive o namorado John era uma pessoa muito querida pela família e não estava nos holofotes deles. A família então resolve entrar em contato com emissoras locais para noticiar o sumiço de Kelsey e ver se eles poderiam ali ajudar nas buscas. As emissoras de notícias então já estavam começando a divulgar o relato de uma garota local de 18 anos que estava desaparecida. Durante tudo isso, o Greg, o pai, estava alternando entre o modo de policial e o modo de pai. Mais tarde, ele confessou que era mais fácil estar no modo policial, pois ali as emoções eram zero. A delegacia responsável pelo sumiço de Kelsey não era a mesma que o Greg trabalhava, então ele não poderia influenciar muito ali naquela investigação, como policial. Mas como pai, é claro, ele poderia dar diversos depoimentos e diversas dicas que ajudariam ali a achar a sua filha. A família de Kelsey então estava desesperada, e eles sabiam que a operadora de telefone de Kelsey poderia fornecer ali a localização do celular da moça. Então eles resolvem rapidamente ligar para a operadora e pedir para que eles passassem a última localização do celular de Kelsey. Porém, a operadora dificultou ao máximo essas informações, falando que não poderiam fornecer nada, pois aquilo iria contra as leis de proteção de dados. Ou seja, havia uma moça sumida, eles estavam tentando localizá-la através do seu celular e a operadora de telefonia estava dificultando o acesso às informações.
A família não queria saber sobre conversas de Kelsey no telefone, mensagens, nada. Eles só queriam a localização do bendito telefone. E a operadora disse não vou te passar essas informações, pois vai quebrar o sigilo da moça. Aquilo era um absurdo. A investigação então continua e no dia seguinte a polícia tem acesso às câmeras de segurança ali da Target e começam a monitorar os passos de Kelsey dentro daquela loja. Eles viram que Kelsey entrou na loja às 18h55. Ela podia ser vista andando pela loja e no telefone com a mãe dela. Depois que ela desligou, ela se dirigiu ao caixa, pagou e saiu. O carro dela podia ser visto saindo do estacionamento. Parecia ali uma ida normal à Target, mas conforme as imagens continuavam a ser revistas, algo chamou muito a atenção dos policiais. Quando Kelsey entrou na Target, um caminhão entrou logo depois dela. E assim que ela saiu do carro então e foi para a loja, um homem de camisa branca entrou logo depois dela. Esse homem parecia estar ficando muito perto dela durante toda a ida da moça na loja. Este homem parecia estar espreitando a moça dentro daquela loja, parecia que ele estava vigiando ela. E quando a Kelsey foi pagar, este homem saiu da Target também. Depois que Kelsey saiu da loja, as câmeras então filmaram ela saindo da loja, indo até o seu carro, guardando as compras no porta-malas, entrando no carro e saindo dali. Depois que a Kelsey saiu da loja então, ela pôde ser vista colocando suas compras no carro, dentro do carro ali. Depois que ela guarda as compras, dá pra ver na imagem, ela não estava muito nítida, mas dá pra ver que Kelsey foi empurrada pra dentro do seu carro. E depois de apenas 16 segundos, o carro sai dali daquele estacionamento. A imagem das câmeras estava muito ruim, não deu pra ver direito o que aconteceu ali, mas dá pra ver que ela foi empurrada dentro do seu carro. E eles queriam encontrar esse homem e falar com ele imediatamente. A polícia então começa a imaginar que ali havia acontecido um sequestro e começa a procurar pelo rapaz de camisa branca que estava perseguindo Kelsey dentro da loja. Parecia que agora a polícia tinha uma pessoa de interesse e que isso era um caso de sequestro. A polícia logo então queria encontrar aquele homem de camisa branca que estava seguindo o Kelsey dentro da loja e falar com ele imediatamente. Eles mostraram então a imagem daquele homem de camisa branca na televisão e deixaram um telefone para que quem soubesse quem era aquele rapaz começasse a ligar. O telefone começou a chover de ligações, mas nenhuma das ligações levou a polícia a lugar algum. Aquela loja da Target era muito movimentada, então foi um choque para a polícia que ninguém tinha visto nada, ninguém tivesse alguma informação que fizesse sentido. A polícia não sabia mais o que fazer quando recebeu a ligação de um homem que estava assistindo o noticiário em seu trabalho e viu aquela imagem daquele rapaz. Ele olhou para o colega do lado, um homem de 26 anos chamado Edwin Hall, e disse algo do tipo: "Ei, não é o seu caminhão ali?" Logo depois disso, Edwin disse ao chefe que estava doente e precisava ir para casa naquele mesmo dia. E a polícia recebeu mais ligações. Esse tal Edwin, então, passa a ser um suspeito em potencial, pois a polícia recebeu mais ligações ali de pessoas dizendo que reconheciam Edwin como sendo aquela pessoa que estava perseguindo a Kelsey na loja. Algumas ligações, inclusive, passavam o endereço de Edwin para a polícia. Então, no dia 6 de junho, os investigadores foram até a casa desse tal de Edwin para tentar entender ali se ele tinha alguma coisa a ver com esse sumiço da Kelsey. Ao chegar na casa então, a polícia vê ali que a esposa do Edwin e o filho dele estão se arrumando malas para o que parecia ser uma pequena viagem de família. Os policiais então conduzem Edwin até a delegacia para interrogá-lo. Chegando lá, o rapaz admitiu que foi à Target, mas inicialmente disse que não tinha visto Kelsey dentro da loja. E que eventualmente ele disse que tinha notado ela na Target e achou que ela tinha bonitas pernas. Mas depois de ver o rosto dela, ele achou que ela era uma menininha de 12 anos e perdeu o interesse. Um comentário muito estranho de se fazer, esquisito. Então, enquanto tudo isso estava acontecendo, a operadora de celular resolve fornecer para a polícia a localização do celular de Kelsey. A localização não era precisa, pois na época os GPS não eram comuns, mas dava para se ter uma ideia devido às torres de sinal. São 3 torres que emitem sinais para o celular, e através dessas 3 torres consegue-se desenhar um raio e saber aproximadamente onde o celular se encontrava. Então o trabalho da polícia foi facilitado, pois agora eles tinham um local certo para fazer as buscas, e começaram imediatamente a buscar ali pelo celular de Kelsey e tentar encontrar o paradeiro dela. Em apenas 45 minutos de busca, os policiais conseguem encontrar o corpo sem vida de Kelsey Smith. O corpo de Kelsey, então, foi encontrado perto do lago Longview, no Missouri. Longview fica a cerca de 20 minutos da Target, daquela loja, e cruza as fronteiras estaduais, já era outro estado então. Aquele crime agora era um crime interestadual, e o FBI foi chamado para resolver o caso.
O corpo dela foi encontrado em meio aos gravetos, ali naquele matagal, naquela mata fechada, um local muito sinistro. O corpo dela foi encontrado coberto de carrapatos depois de ficar por 4 dias ali sobre as intempéries do tempo. A polícia não tinha todas as evidências contundentes que Edwin era de fato responsável por isso. A polícia não tem nenhuma prova substancial para manter Edwin preso, mas eles resolvem mantê-lo ali sob custódia, pois ele era um suspeito muito potencial. Vocês se lembram que foram encontradas algumas impressões digitais no carro de Kelsey? Então, aquela impressão digital batia com as impressões digitais de Edwin. E nesse momento, o rapaz foi acusado pelo sumiço da moça. Ele ficou louco, começou a gritar palavrões, gritar com a polícia e falar que não era ele, que ele não tinha nenhuma relação com o sumiço e morte daquela moça. Mas afinal, o que aconteceu com Kelsey Smith? O que aquele rapaz havia feito com ela? O que de fato aconteceu foi que aquele rapaz pegou o cinto de segurança e enrolou em volta de Kelsey. Com isso, a moça acabou perdendo ar e desmaiou. Após o desmaio, ele a agrediu de uma forma horrível e acabou tirando a vida dela, de uma forma cruel e brutal. Após fazer isso, ele acabou levando o corpo dela para aquele local remoto, no meio daquela mata, para tentar se livrar daquele flagrante. Depois de se livrar do corpo de Kelsey, o rapaz voltou até o estacionamento da Target, pegou a sua caminhonete e voltou para casa como se nada houvesse acontecido. O mais curioso é que no dia seguinte, um casal viu ele saindo do mato em Longview Lake. Ele estava carregando uma bolsa. Ele pareceu ficar muito nervoso e logo começou a conversar com eles. O rapaz, o Edwin, disse que era um fotógrafo amador e que estava lá tirando fotos. Depois descobriram que ele tinha voltado ao lugar do crime com uma garrafa de água sanitária. Sim, esse rapaz sem escrúpulo algum voltou ao local do crime. Ele imaginou que se jogasse água sanitária do corpo dela, não teria evidências do seu DNA. Ele conseguiria escapar então ileso daquele crime sem precedentes. Quando a Kelsey sumiu, ela estava usando uma camisa rosa, mas quando foi encontrada, ela estava com uma camisa branca. Por conta ali da água sanitária que ele havia jogado, a camisa acabou desbotando. Porém, isso não adiantou de nada, pois o DNA de Edwin foi encontrado no volante e ali na fivela do cinto de segurança de Kelsey. Dentro do short de Kelsey também foi encontrado o DNA dele. As roupas que o Edwin usou na noite do crime foram encontradas em sua casa, dentro de sacolas separadas, como se ele estivesse planejando ali se livrar daquelas roupas. Durante o julgamento, a defesa do Edwin alegou que a Target não havia fornecido as imagens da câmera de segurança para eles. Tentaram ali ludibriar um pouco os juízes, mas de nada adiantou. Eles não tinham uma linha de defesa, pois aquele crime era indefensável. A maior questão em jogo ali era quem iria julgar aquele caso, pois ele havia ocorrido em 2 estados diferentes, e nos Estados Unidos as leis de cada estado são diferentes uma das outras. A audiência foi marcada então para o dia 23 de julho de 2008, porque a defesa acreditava que não poderia haver um julgamento justo em Kansas. Eles queriam levar para o outro estado. Nessa audiência então, o Edwin resolveu confessar o crime para evitar a pena de morte. Inicialmente, a mãe de Kelsey, a Missy, não estava muito interessada na confissão, mas uma das suas amigas, que era promotora, explicou que se ele confessasse, seria o fim. A confissão seria prisão perpétua sem liberdade condicional e eles nunca teriam que vê-lo ou lidar com ele novamente. Isso tornou então a decisão mais fácil para eles. Então, em 23 de julho, o Edwin se declarou culpado pelo crime cometido contra Kelsey. A esposa de Edwin, Aleta, estava no tribunal para ver tudo isso. O tribunal era, na verdade, o único lugar que ela poderia vê-lo. Após a condenação desse rapaz, a família se manifestou. Eles falaram que, se fosse justo, teriam Kelsey de volta. A família de Kelsey disse que foi uma decisão fácil aceitar o acordo de confissão. Sua mãe disse que era a melhor coisa para a família deles. Agora todos podem se concentrar em Kelsey. A sentença foi então em 16 de setembro de 2008, após 15 meses do sumiço de Kelsey. Pelo crime que foi cometido, essa sentença saiu rápido demais. Sem querer justificar os fatos, mas o Edwin realmente teve uma infância muito difícil. Ele havia sido adotado, mas devolvido ao estado quando adolescente, depois de ser preso por ameaçar sua irmã com uma faca. Ele também ameaçou um vizinho com um taco de beisebol 2 anos depois de ser devolvido. Ele acabou envelhecendo então, sem ter uma família, sem ser adotado, e depois acabou se casando com Aleta. Edwin tinha um perfil no MySpace em que se referia a si mesmo como Jack, onde listava seus hobbies como, acredite, comer crianças pequenas e causar sofrimento a animais de estimação. Se isso não é um sinal de alerta, eu não sei o que é. Em julho de 2007, então, um mês depois do crime contra Kelsey, ele também foi acusado de outras 2 acusações.
Um deles de ter tido relações, segundo ele, consensual com uma menina de 14 anos. Isso é inaceitável, pois uma menina de 14 anos não pode consentir nada. No seu acordo de confissão, então, incluía a prisão perpétua sem liberdade condicional. A família de Kelsey, então, montou uma fundação chamada Fundação Kelsey Smith. A missão da fundação é honrar e perpetuar a vida de Kelsey Smith, capacitando famílias, amigos e comunidades a proteger proativamente um de seus recursos mais preciosos, ou seja, seus jovens e adultos. Foi criada também uma lei chamada Lei Kelsey Smith. Essa lei obriga as operadoras de celular a entregarem a localização dos celulares requisitados em caso de suspeita de sumiço ou sequestro. Isso facilitou bastante o trabalho da polícia em casos futuros, em que foi possível encontrar pessoas desaparecidas com uma rapidez impressionante, pois as operadoras agora eram obrigadas a fornecer os dados de localização de celulares. Esse foi o caso de Kelsey Smith. Se inscreva no nosso canal para mais casos como este. Um abraço.